Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler dos versos de número 7 ao verso de número 11. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tudo bem. Está dando tudo certo aí? Esses retornos aqui não estão vindo para mim não. Mateus 7, do versículo 7 ao versículo de número 11. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, trino e majestoso, diante da tua presença, Senhor, rogamos a tua graça, ó Deus, e a manifestação do teu Espírito Santo aplicando a tua palavra às nossas vidas, para que possamos aprender a caminhar contigo, Senhor, de uma maneira que te agrade, que louve o teu nome, que redunde em glória tão somente ao teu nome. Rogo pela minha vida, rogo pela vida dos meus irmãos, e como disse o salmista, Senhor, que o meditar, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, ó Senhor, na tua presença agradáveis, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, em nome de Jesus, te peço pela Igreja Batista Memorial e por aqueles a quem aprouve ao Senhor trazer este culto hoje à noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tua bondade e gratos ao Senhor, todos nós digamos amém. Meus irmãos, quando eu leio o Sermão do Monte, eu fico a me perguntar o seguinte: como eu conseguirei amar os meus inimigos? Como eu vou conseguir voltar a outra face e não me vingar? Como eu orarei piedosamente por aqueles que me perseguem? Ou como eu conseguirei fazer juízos corretos dos outros, discernimentos corretos, ao ponto de encontrar à minha frente alguém cujo comportamento pode ser comparado a um cão ou a um porco? Como eu conseguirei ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celeste? O fato é que, se você vem acompanhando detidamente essa exposição do Sermão do Monte aqui na igreja, observando, guardando e lembrando tudo que já foi pregado, é natural que haja certo desespero em como cumprir exigências espirituais tão elevadas. Esses foram os temas abordados até aqui. Inclusive um deles, que está em Mateus capítulo 5, versículo 20, é que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum
nós entraremos no reino dos céus. No versículo de número 2 do capítulo 7, nosso Senhor disse que com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, eu terei de viver uma vida tão santa, tão acima da média, para jamais ser encontrado entre os hipócritas religiosos. Então, as Escrituras, elas requerem do povo de Deus uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida feito sal e luz, diferente, que glorifica a Deus, que honra a Deus e não o desonra. Então, como conseguir viver de um modo tão elevado, segundo o padrão bíblico? Como conseguir viver de uma maneira digna do Evangelho? Como um jovem, uma senhora, um marido, uma esposa, um pai, conseguirão viver de modo tão parecido, tão semelhante com Cristo? Eis o desafio. Agora preste atenção. Os versos que nós lemos são as respostas para essas perguntas. Cristo nos ensina que há um modo de oração que faz Deus ouvir os nossos pedidos. Eu diria, irmãos, que esses versos que lemos hoje à noite devem ser conhecidos como versos de misericórdia. Por quê? Porque aqui está a saída para se conseguir viver uma vida justa, um exemplo de justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus em tudo. Cristo está nos mostrando o caminho possível para se viver o sermão do monte. Então, a partir dessa mensagem, a partir de hoje, ninguém que está aqui nesse auditório, inclusive eu, teremos a desculpa de dizer: eu não consigo viver isso, eu não consigo praticar isso. E eu vou lhes dizer por quê. Para conseguir responder satisfatoriamente às Escrituras, nós devemos ter consciência de algumas realidades acerca de nós mesmos. Em primeiro lugar, a primeira realidade que devemos ter consciência de nossa debilidade espiritual. Consciência de nossa debilidade espiritual. E aí eu chamo você, mais uma vez, ao texto. Veja comigo o versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Olha os termos: pedir, buscar e bater. Esses são atos de quem reconhece as suas mais profundas debilidades espirituais. Esses são atos de quem vive uma espécie de mendicância. Pedir, buscar, bater, são palavras que denotam desespero, urgência, alto grau de necessidade. Há muitos irmãos que tomam esses versos para fundamentar todo tipo de pedido em oração ao Senhor: carro novo, casa nova, casamento feliz, dinheiro, saúde. Muito se ouve que tudo que você precisa para ser abençoado no seu casamento, ter um emprego novo, um aumento de salário, uma prosperidade financeira nos negócios, é só você seguir essa regra mágica: peça, busque e bata, e Deus lhe dará tudo o que você está pedindo. Será se é isso mesmo? Será se o contexto do texto está falando isso?
O contexto imediato aqui desse texto não abre margem para se buscar qualquer coisa em oração usando esses textos como fundamentos. Como assim, pastor? Eu creio que vocês lembram que alguns versículos atrás, no capítulo 6, nosso Senhor disse o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. O contexto dos versos que nós lemos agora é o de que, para se viver a vida cristã, se requer comportamentos elevados da parte dos cristãos. Se requer comportamentos santos, piedosos, justos, e que, sendo sabedores disso, por si só, os cristãos, deixados às suas próprias forças, eles sabem que jamais conseguirão obedecer ao Sermão do Monte, se for pelas suas próprias forças. Nosso Senhor diz então o seguinte: olha, vocês devem orar, devem buscar, devem bater na porta do céu em oração, esperando receber de Deus a capacidade, a capacitação de viver essas exigências, de amar o inimigo, de voltar a outra face, de andar mais uma milha, e assim sucessivamente. É aqui, meus irmãos, que nós percebemos que o Sermão do Monte é um sermão que somente o cristão nascido de novo pode praticar obedientemente. Somente o cristão. Veja, o homem natural, aquele seu vizinho que não teme a Deus, ele jamais chegará por si só a essa capacidade de amar os inimigos, por si só, de orar pelos que lhe perseguem, por si só, de voltar a outra face, ou de ser perfeito como Deus é perfeito. Aquele homem natural, ele não está preocupado em ser achado entre os humildes de espírito, entre os mansos, entre os que têm fome e sede de justiça, ou os perseguidos por causa de Cristo. Não, pelo contrário, tudo isso é loucura para ele, tudo isso é uma tremenda idiotice para eles, é inviável, é arcaico, é pueril. O homem moderno se gaba, se orgulha, se ensoberbece de suas conquistas científicas, acadêmicas, tecnológicas. O Evangelho de nosso Senhor não lhe faz o menor sentido para a vida diária. Por quê? Porque ele está morto. Ele está morto em seus delitos e pecados. Seus olhos estão vendados, tapados para o Evangelho. Eles não conseguem enxergar espiritualmente um palmo à frente do nariz. Eles estão absolutamente mortos para o Evangelho, vai dizer o apóstolo Paulo. O cristão, entretanto, não é assim. O cristão que nasceu de novo, ele sabe, ele reconhece a sua incapacidade de viver o Sermão do Monte pelas suas próprias forças. Ele sabe disso, e ao saber disso ele se incomoda, dói na alma dele, vê que um sermão tão maravilhoso ele não consegue colocar em prática como se espera que ele o faça, e ele não gosta de viver desagradando a Deus. O cristão nascido de novo, ele anseia por viver do modo digno do Senhor, que todos enxerguem nele a santidade de Cristo, a beleza de Cristo, que todos vejam o quanto ele é luz, o quanto ele é sal, o quanto ele é diferente, o quanto ele vive para a glória de Deus. Para isso, ele começa aqui. Ele começa reconhecendo a sua debilidade espiritual, a sua carência, a sua fraqueza espiritual. Ele sabe que por si só, deixado aos seus próprios padrões, jamais
será um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Meus irmãos, existe texto mais claro quanto aos efeitos do pecado, os efeitos nocivos do pecado em nossa natureza do que este? Aqui nós estamos vendo a grave, a urgente necessidade de irmos até o Senhor com certo desespero, reconhecendo como o pecado que em nós habita nos invalidou, nos tornou inválidos para cumprir a vontade de Deus, nos maculou. Um dos grandes apóstolos das Escrituras foi o apóstolo Paulo. E Paulo era tão consciente da sua debilidade espiritual, da sua fraqueza espiritual, que ele chegou ao ponto de dizer sobre si mesmo. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Veja comigo dos versos 18 a 24. Olha o que Paulo diz a respeito de si mesmo. Olha como ele se enxergava. E nós temos tantos outros exemplos, como Isaías, capítulo 6, Pedro, lá em Lucas, na pesca maravilhosa, capítulo 5. Mas veja o que Paulo falou, o grande Paulo, o apóstolo aos gentios, aquele que viu Cristo em uma luz gloriosa e maravilhosa, que Cristo falou com ele. Veja o que Paulo diz a respeito de si mesmo. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Agora veja como Paulo termina, verso 24: desventurado, outra versão diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha como ele via a si mesmo. Ele reconhecia as debilidades espirituais dele, reconhecia as suas necessidades mais profundas, tinha consciência de que o pecado estava ali, na sua carne, sempre o debilitando a viver piedosamente para Deus, como uma bola de ferro amarrada em seu pé. Ouça, meu querido, essa deve ser também a nossa consciência, de que o pecado nos debilitou a viver de uma forma tão santa, tão justa, tão piedosa, que glorifique ao Senhor. Este é o primeiro passo. O primeiro passo é reconhecer nossa incapacidade de amar os inimigos, porque o pecado que em nós habita nos debilita para isso. Reconhecer a nossa incapacidade de não adulterar mentalmente, porque o pecado sempre nos arrasta a tais sujeiras. Reconhecer a nossa incapacidade de andar mais uma milha, porque o pecado sempre nos conduz à vingança. Reconhecer a nossa incapacidade, por exemplo, de honrar pai e mãe, porque o pecado sempre nos conduz à rebeldia. De guardar o dia do Senhor, que é o domingo, porque nossos apetites carnais sempre falam mais alto. É a praia, é o churrasco, é a lasanha com os amigos e por aí se vai. Reconhecer a incapacidade de ser perfeito como Deus é perfeito, porque o pecado sempre nos arrasta contra a sua santa vontade. Por isso que temos que pedir, por isso que temos que buscar, bater na porta de Deus pedindo:
rogando: Senhor, me capacita para que eu viva justa e piedosamente para a tua glória. Me capacita, se tu não me capacitar, eu jamais vou viver uma vida santa para ti. Pergunto: você reconhece as suas debilidades espirituais? Há um ditado antigo que diz: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Lembra? O pior cego. Pois bem, como cristãos, não podemos ser este cego. Não podemos ser este homem que não quer enxergar, mas antes devemos reconhecer a nossa inabilidade, a nossa debilidade espiritual de viver constantemente uma vida santa ao Senhor. Então, irmãos, estando cientes disso, peça, busque, bata na porta do céu, rogando que o Senhor lhe capacite a viver justa e piedosamente para a sua glória. Faça isso, de outra sorte, continuaremos vivendo miseravelmente a vida cristã, sempre com a sensação de incapazes, sempre com aquela sensação de quem ficou para trás por pura negligência espiritual. Então o primeiro passo é esse: reconheceu que tem um problema, vamos buscar solução para esse problema. Segundo lugar, nós não devemos apenas estar conscientes de nossa debilidade espiritual, mas também perseverar em oração, rogando ao Senhor que nos capacite espiritualmente. E esse ponto é muito importante, você não pode deixar de prestar atenção aqui. Veja, perseverar em oração. Vamos comigo lá para Mateus capítulo 7, por favor. Veja comigo os versos 7 e 8. Mateus 7, 7 e 8. Deixe sempre a sua Bíblia marcada no capítulo 7 de Mateus, que nós estamos indo em outros textos e volta para ele. Vai em outros textos e volta para ele. E aí os irmãos já ficam já de prontidão. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abri-se-lhe-á. Esses versos são uma mensagem clara de que deve haver perseverança no pedir, perseverança no buscar e perseverança no bater na porta do céu, rogando porções extras de poder, de capacidade do Espírito Santo para se viver a vida cristã. A promessa de receber e de achar e de se ter a porta aberta em seu favor está aqui garantida nas palavras de Cristo. E o que coroa essa promessa? A perseverança. A perseverança será o meio pelo qual será coroada justamente com a resposta da oração. O que é perseverança? O que é perseverança? Venha comigo, por favor, aqui em Lucas capítulo 11. Nós temos dois textos em Lucas, mas eu quero chamar a sua atenção para esse, porque logo em seguida desse texto, segue-se o texto paralelo a esse em Mateus. Lucas capítulo 11, dos versos 5 ao 9. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos, olha o que Jesus diz,
que se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Vendo a sequência, deixa o texto fluir, e você vê que é um princípio de perseverança, de insistência, de permanecer, de continuar. Nosso Senhor está nos dizendo que há um caminho para se obter as bênçãos, de ser capacitado a viver uma vida que glorifica a Deus. Qual é o caminho? Pedir, buscar e bater perseverantemente na porta do céu diariamente. Os verbos aqui, pedir, buscar e bater, eles estão escritos no presente contínuo, ou seja, eu devo pedir hoje e continuar pedindo, eu devo buscar e continuar buscando, eu devo bater e continuar batendo. A ideia aqui é que não basta pedir, precisamos continuar pedindo. D.A. Carson disse que esse pedir é pedir as virtudes que Jesus acabou de expor. Esse buscar é buscar a Deus. Esse bater é bater a porta do trono do céu. Segundo D.A. Carson, ele diz que trata-se da resposta divinamente capacitada ao convite direto de Deus, lá em Jeremias 29:13, que diz: vocês me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração. Deixe-me perguntar: vocês já pararam para pensar por que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida cristã abaixo da crítica? Já pararam para pensar por que algumas pessoas não conseguem manter uma vida santa com Deus? Um padrão de vida santa com Deus? Por que muitos têm vivido uma vida cristã mais parecida com a dos escribas e fariseus do que com a vida de Cristo? Por que alguns de nós continuam sendo pais medíocres, filhos rebeldes, profissionais desonestos, políticos corruptos, maus vizinhos, maus pagadores, etc. Pergunto aos irmãos: por que a vida cristã de muitos permanece estagnada? Não anda para frente, não amadurecem, não avançam, são sempre os mesmos, sempre a mesma conversa xoxa, sempre a mesma espiritualidade morta, fria, acabada. Eis a resposta: é porque não perseveramos em pedir as virtudes de nosso Senhor sobre nossas vidas, sobre nossa existência, nosso coração, nossa alma, nosso ser. Irmãos, ligeiramente nós caímos na falácia do falso avanço de santificação e tendemos então a relaxar a batalha da santificação contínua. O que significa, pastor, esse falso avanço da santificação? Permita-me dizer a vocês, por meio das palavras de um puritano do século 17, por nome de Henry Scougal. Esse homem foi um santo homem de Deus. Ele morreu aos 28 anos. E ele produziu tanto para a obra de Deus. Ele produziu tanto para a obra de Deus, que nos deixou esta pérola falando sobre este assunto. Então, falando sobre as tentações deste mundo e seus prazeres, Henry Scougal disse acertadamente, veja o que ele disse, preste atenção: pode ser que no ímpeto de sobriedade passemos por alto tais pensamentos, sentimentos e inclinações de amar ao mundo e nos decidamos a não mais nos deixar iludir por eles. Mas estes pensamentos positivos
raramente sobrevivem à próxima tentação. As vaidades para as quais trancamos a porta da frente entram pelas portas do fundo. A menor mudança nas circunstâncias é suficiente para nos iludir. Observe, o que ele está querendo dizer é: por natureza, nós somos inclinados a descansar em pequenas vitórias. Pequenas vitórias, em relaxar, baixar a guarda, baixar as armas, na primeira batalha vencida, acreditando que já vencemos a guerra. Somos levados a crer que se já conseguimos uma vez, então conseguiremos sempre. Deixa eu ilustrar melhor o que eu estou dizendo. Quando você começa a fazer dieta, ocorre um efeito interessante. No primeiro mês, você perde um número considerável de peso. Há quem diga que é só líquido, outro diga que é gordura, que é tudo. Mas bem, não importa, o peso vai-se embora. Você fica mais fino. Então você tem que entrar no segundo plano. Mas para entrar no segundo plano, você já vai achando que já está magro, sem estar. E aí você, entre o primeiro e o segundo, você relaxa e começa a comer besteira de novo. Ao invés de você permanecer firme, você baixou a guarda. E lá se está você fazendo besteira, acreditando que vai ter resultados tão bons no segundo porque teve no primeiro. Isso é um engano, isso é uma falsa ideia. Então nós somos levados a crer que se já conseguimos fazer isso uma vez, nós vamos conseguir sempre. Todavia, preste atenção, não se iluda, que só porque você foi honesto hoje, você continuará sendo honesto amanhã. Possa ser que amanhã a proposta seja outra e você caia. Não se iluda que só porque você resistiu àquela mulher no trabalho hoje, você resistirá a outra amanhã. Possa ser que a tentação mude e você caia. Não se iluda acreditando que só porque você conseguiu não falar aquele palavrão, ou não fofocar, ou não reclamar, você conseguirá amanhã. Possa ser que você não consiga, que mude a tentação. Por isso que Henry Scougal disse: tais pensamentos raramente sobrevivem à próxima tentação. Raramente. Certa feita Jesus foi orar, já próximo à sua crucificação, e ele levou seus discípulos consigo. Irmãos, aconteceu algo muito interessante. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 26, por favor. Mateus capítulo número 26. Veja comigo dos versos 36 ao 40. Mateus 26, do 36 ao 40. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Foi o que nós estudamos aqui há pouco na escola dominical. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Dormindo. Aquele que disse lá em João: por ti darei a própria vida. Pedro, nem por uma hora conseguiu permanecer vigiando. Irmãos, nós não somos exatamente assim.
nos prontificamos ao lado do Senhor, e agora nós vamos firme, e agora vai ser diferente, e agora nós estamos nos aproximando do ano 2020, e aí a gente começa a fazer planos, e eu vou servir ao Senhor assim, e eu vou fazer aquilo, e eu vou fazer aquilo outro, mas volta e meia, lá está tudo por água abaixo. As tentações começam a vir, começa a tirar o nosso foco, começa a fazer com que a gente se disperse, e o nosso coração então começa a se inclinar cada vez mais para o mundo. Pergunto, não é porventura assim que somos, que nem por uma hora completa conseguimos vigiar nossos pensamentos? Nem por uma hora completa conseguimos vigiar nossa língua, nosso coração, nossos apetites carnais, nossos desejos de vingança, nosso ódio pelo próximo, nossa inveja, nosso rancor, nossos medos, nossas ambições? Nem por uma hora. Abra sua Bíblia comigo em Cantares de Salomão, capítulo 2. Cantares, capítulo número 2. O contexto é o contexto de um namoro. É o contexto de um romance. Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo número 2, versículo de número 15, diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai-me as raposas, as raposinhas. A ideia aqui está havendo um romance entre um casal, aquele clima de paixão, de amor pleno. Então começam a surgir probleminhas, um probleminha aqui, outro probleminha acolá, outro probleminha acolá, outro aqui, outro acolá. Isso vai desgastando o relacionamento. A vinha está em flor, mas as raposinhas estão comendo as flores da vinha. As raposinhas, meus irmãos, são justamente os pequenos pecados que lutamos por vencê-los. Se nós não vencermos esses pequenos pecados, eles vão devastar toda a nossa vida e vai deixar a nossa vida aos frangalhos espiritualmente. O único meio de sermos vitoriosos nessas questões é perseverar em oração, pedindo, buscando, batendo na porta de Deus, para que Ele nos capacite diariamente com seu poder, para não cairmos em tentação e vivermos miseravelmente. Se nós não bater na porta de Deus e perseverar ali, batendo e batendo e batendo, a gente vai cair. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Vá rapidinho para Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Como é, pastor, que nós devemos estar em nossa vida diária? E eu vou dizer a vocês, perseverança é isso aqui. Efésios capítulo 6. Versículo de número 13. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Grife o final desse versículo. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. A ideia aqui é de um soldado que ele acabou de vencer uma terrível guerra, uma terrível batalha, um terrível confronto. Ele venceu,
mas ele continua em prontidão. Ele continua com as armaduras postas, ele continua vigilante, ele continua de pé para guerrear ainda mais se for necessário. Meus amigos, essa mensagem de hoje é uma mensagem para quem quer ser um pai melhor. É a mensagem para quem quer ser um marido mais santo, uma esposa mais piedosa, um filho que honra, um amigo mais fiel, um profissional mais honesto, um vizinho mais querido, um líder mais responsável, um crente mais santo. Não é para que você seja rico. Se seu objetivo é viver para a glória de Deus em tudo, peça, busque, bata, mas mais que isso, continue pedindo, continue buscando, continue batendo, e na terça-feira continue pedindo, buscando e batendo, e na quarta-feira continue pedindo, buscando e batendo, e assim até o último dia da sua vida sobre a face da terra. Continue, persevere, siga adiante. Por que nós temos que perseverar? Porque por certo Deus lhe responderá positivamente. Deus lhe dará uma resposta positiva. Como é que eu sei disso? Como é que nós podemos saber disso? Nós podemos confirmar isso, meus irmãos, no último ponto sobre a oração que Deus ouve. Qual é a oração que Deus ouve? Então, veja comigo, terceiro e último ponto, ouça isso. Deus não nos desamparará em nossas debilidades. Deus não vai nos desamparar em nossas fraquezas. Deus não vai nos desamparar em nossas necessidades espirituais mais profundas, se nós continuarmos batendo e batendo e batendo e batendo na porta dele. Como é que eu sei disso? Como é que nós podemos saber disso? Volte para Mateus capítulo 7. Veja só, quem prometeu isso foi Cristo, de que Deus não vai nos desamparar, se nós buscarmos Ele da forma correta. Veja o versículo 9. Aliás, do versículo 8. Pois o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abre-se-lhe-á. Verso 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Atente para isso aqui. Jesus nos garante que podemos achar repouso na bondade de Deus. Se os homens que são maus, por natureza inclinados para o mal, não dão pedra ou cobra a seus filhinhos, se eles pedirem pão ou peixe, esses homens que são maus, eles sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Olha o que Jesus diz: quanto mais Deus, nosso Pai, estando nos céus, o céu de todo amor e bondade, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Eu diria até que é o ponto mais importante da mensagem. Para esse detalhe do versículo 11, que Jesus falou sobre boas coisas. O que significa boas coisas? Vou dar 3 respostas. Primeira resposta, em primeiro lugar, as boas coisas de Deus não são necessariamente as nossas boas coisas.
Vamos aprender isso aqui. As boas coisas de Deus não são necessariamente as boas coisas que é aquilo que a gente considera que é bom. Observe, Deus não erra e jamais errará. Deus sabe como criar filhos, ou não sabe? Deus sabe. Nossos pais muitas vezes nos deram determinados presentes que lá na frente eles viram que aqueles presentes fizeram mais mal a nós no nosso desenvolvimento do que bem. Quem é pai aqui já passou por isso. Deus não é assim. Muitas de nossas orações não são respondidas exatamente porque não se coadunam com a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus que Ele não responde a todas as nossas orações, porque é o tanto de besteira que Ele já nos livrou, que a gente achava que ia ser o máximo, ia ser o correto, ia ser o bom. Aí lá na frente Deus mostra que não tinha nada de bom. Sabe? Aquele relacionamento que a pessoa orava: ó Deus, me dá essa varoa como minha esposa, esse varão como meu esposo. Aí lá na frente a pessoa mostrou-se totalmente um desvio de caráter, e a pessoa só tem a dizer: ó Deus, muito obrigado porque tu não respondesse a minha oração. Muitos dos nossos pedidos a Deus vêm lá no final com um falso dizer: segundo a tua vontade, Senhor, faz a tua vontade. Muitas das vezes isso é falso, porque quando a nossa vontade não é feita, quando o nosso pedido não é atendido, lá estamos nós muitas vezes nos sentindo traídos por Deus, traídos. E o Tiago, lá em sua carta, ele vai justamente explicar por que nós temos tantas orações frustradas, tantas orações que ao longo da nossa vida Deus não responde. Abra a sua Bíblia comigo na carta de Tiago rapidinho, depois de Hebreus, depois da carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Versículos número 3. Olha o que Tiago diz. Tiago 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis e não recebeis. Muitos dos nossos pedidos são pedidos maus. Não traz glória alguma ao nome do Senhor. Glória alguma, glória alguma. Caímos naquele velho pecado de tratarmos Deus como um ídolo que sempre supre os nossos desejos e pronto. Isso é tratar Deus como ídolo. Esquecemos facilmente de que Deus é Pai. Deus é Pai. Deus sabe como criar seus filhos. Ele nos dará o seu melhor no seu tempo, ainda que no presente isso nos deixe totalmente frustrados. Ele nos dará o seu melhor. Irmãos, e no contexto do texto que lemos, as boas coisas do Senhor é a melhor de todas as coisas. A melhor de todas as coisas. O que, pastor, que pode ser a melhor de todas as coisas? Vamos para o texto paralelo desse texto de Mateus capítulo 7, aqui em Lucas capítulo 11.
nós lemos há pouco, vamos voltar a ele novamente. Ele é o texto paralelo. Em casa vocês podem ler e comparar esse texto do capítulo 11 de Lucas com o capítulo 7 de Mateus, que vocês vão perceber que eles são os sinóticos, a mesma ótica. Versículo número 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha o que são as boas coisas de Deus: o Espírito Santo. O Espírito Santo é as boas coisas que são prometidas aos que lhe pedirem. São as boas coisas. E eu pergunto aos irmãos, eu peço que os irmãos respondam honestamente com vocês: carro do ano é melhor do que o Espírito Santo? Casa nova é melhor do que o Espírito Santo? Bolsa de luxo é melhor do que o Espírito Santo? Dinheiro no bolso, muito dinheiro, é melhor do que o Espírito Santo? Fama é melhor do que o Espírito Santo? Casamento feliz é melhor do que o Espírito Santo? Casa na praia, conta bancária gorda e prosperidade nos negócios, pergunto, é melhor do que o Espírito Santo? Quantos de vocês já oraram pedindo o Espírito Santo? Pedindo mais do Espírito Santo na vida de vocês? Pedindo mais da presença de Deus na vida de vocês? O Espírito Santo, pergunto, tem alguma importância para você? Em qual momento do seu dia você lembra que é habitado pelo Espírito Santo? Aliás, você sabe quem é o Espírito Santo? Ouça, nada nesse mundo, nada, absolutamente nada, é melhor do que o Espírito Santo de Deus. Nada nesse mundo se compara ao Espírito Santo de Deus. Me diga o que você pode pedir a Deus que é melhor do que o seu próprio Espírito. Apenas diga-me. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu me senti chocado. Isso aqui para mim foi um teste das minhas intenções diante de Deus, do porquê eu venho à igreja, da razão por que eu afirmo crer em Deus, do porquê eu vim aqui hoje à noite. Por que você veio aqui hoje à noite? Em busca de quê? Faça esse teste com o seu coração. Pergunte a si mesmo. Só o Espírito Santo nos capacitará a colocar em prática o Sermão do Monte em nossa vida diária. Sem o Espírito Santo, nós estamos sem as boas coisas de Deus. Estamos sem, totalmente sem. Portanto, lembre-se disso. As boas coisas de Deus não necessariamente são as nossas boas coisas. As boas coisas de Deus para nós é a presença do Espírito Santo em nossa existência. E é isso que nós devemos pedir. E quando nós pedirmos, pode ter certeza, Deus não lhe deixará de mãos vazias. Ele lhe dará do seu Espírito cada dia mais, para a glória de seu nome. Segundo lugar, o que são as boas coisas de Deus? As boas coisas de Deus são justamente aquelas coisas que só podem ser dadas aos filhos de Deus, aos seus filhos.
Volte comigo rapidinho em Mateus 7, por favor. Mateus 7, versículo de número 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai. Veja o que Deus é dos crentes: vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vosso Pai. Não há como receber o Espírito Santo se não formos filhos de Deus. Um filho, ele participa da natureza de seu pai terreno. Nós herdamos o DNA de nossos pais, não é isso? Assim como também herdamos a natureza pecaminosa, né? Salmos 51, isso é muito claro. Mas do Pai espiritual, que é Deus, nós herdamos santidade por meio do seu Espírito que habita em nós. Como assim habita em nós? Sim, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo nos foi dado, e ele precisa continuar nos sendo dado a cada dia. Por isso que Paulo vai falar em Efésios: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos ali é algo que é contínuo, devemos continuar a ser cheios do Espírito. Vamos comigo rapidinho aqui em Romanos capítulo número 8. Romanos 8. Olha o que Paulo disse sobre essa bênção para nossas vidas. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos ser lembrados disso todo dia, que nós temos um Pai que cuida de nós, que Deus é nosso Pai e que nós somos seus filhos. Amados, eis aqui um motivo a mais para você orar por seus familiares que ainda não nasceram de novo. É que eles não estão desfrutando das boas coisas de Deus, eles não têm o Espírito Santo de Deus neles, estão à parte. E a Bíblia Sagrada não dá margem em lugar algum para dizer que Deus é o Pai de todos os homens da face da terra, ao ponto de dar o seu Santo Espírito para todos os homens. Não, jamais. Para receber o Espírito de Deus, das boas coisas de Deus, existem certas condições. E quais são essas condições, pastor? As condições que está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Precisa tomar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Precisa se comprometer com Ele. Precisa se viver para Ele integralmente. Esse é o único meio de um homem ou de uma mulher, não importa a idade, de experimentar das boas coisas de Deus, tornando-se filho de Deus, mediante a pessoa de nosso bendito Senhor Jesus Cristo. E em terceiro e último lugar, que são as boas coisas de Deus? As boas coisas de Deus são promessas certas de as recebermos. São promessas certas. Porque ele disse aqui em Mateus capítulo 7, versículo 11: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe
pedirem. Veja, dará. Jesus não disse talvez o Pai dê, ou quem sabe o Pai dê. Não, ele disse dará. Dará. Esta é a oração que mais agrada a Deus. Esta é a oração que mais agrada ao Pai Celeste, ver seus filhos pedindo mais dele mesmo, dobrando-se de joelho e dizendo: Senhor, não quero nada, só quero a Ti, ao Senhor, me dá mais de Ti, quero mais de Ti na minha vida, quero mais do Teu Espírito, quero mais da Tua presença, quero mais do Senhor, e mais nada, o Senhor me basta, o Senhor me basta, Tu és o meu tudo. Por isso, irmãos, que o santo evangelho, a pregação fiel das escrituras, ela é frustrante para o ímpio, ela é frustrante para o idólatra, ela é frustrante para aqueles cheios de apetites carnais, que só buscam levar vantagem material, que vêm ao culto em busca de vantagens materiais. Se o nosso coração não se alegra com essa notícia, de que as boas coisas de Deus é o próprio Deus, se o nosso coração não se alegra com isso, nosso cristianismo está falido. Se estamos aqui em busca de qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus, estamos no lugar errado. Demos a viagem perdida. Devemos colocar em xeque nosso cristianismo, nossa fé. O Dr. Martin Lloyd Jones disse: o que está envolvido nessa promessa é isto: peçamos qualquer coisa que nos seja proveitosa, qualquer coisa que contribua para aprimorar a salvação de nossas almas, para a nossa perfeição final, qualquer coisa que nos aproxime mais do Senhor, que expanda a nossa vida e que nos faça progredir espiritualmente, e Deus nos dará. É isso que Deus vai nos dar. Deus não está comprometido em lhe fazer um homem rico. Deus não está comprometido em lhe fazer uma pessoa saudável. Deus não está comprometido em lhe dar dinheiro, carro ou coisa do tipo. Deus está comprometido em lhe fazer um homem e uma mulher santa, um homem santo, uma mulher santa, diferente, de caráter transformado, cheio da presença de Deus, sal, luz, diferente. Ser rico, qualquer um pode ser, mas santo, só aqueles a quem Deus quer tornar santo. Por isso que lá em Hebreus está escrito: segui a paz com todos e a santificação. Quem quer ver Deus no céu? Quem quer ver Deus? Eu quero ver Deus. Há uma discussão se nós vamos ver Deus Pai, se não vai, se vai só ver Jesus Cristo, como é que vai ser? Eu não sei bem ao certo, eu sei que eu quero ver Deus. E o texto diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Tudo o que precisamos para viver do modo digno do Senhor está na palavra, está aqui, na Bitola 66, e quando aplicada pela pessoa do Espírito Santo em nossas vidas, aí tudo flui para a glória de Deus. É isso, irmãos, que devemos pedir, é isso que devemos buscar, é isso que devemos bater na porta dos céus, batendo, buscando, sabendo que por essa promessa nós seremos respondidos. Você pode até não ser respondido naquela questão lá do seu casamento que você vem orando há anos e anos e anos. Pode até ser que Deus não lhe responda, e Ele tenha meios de lidar com isso para a sua vida, algum propósito eterno, de trabalhar seu caráter, de trabalhar sua humildade, sua submissão, seu respeito,
Possa ser que Deus não lhe deu o emprego dos sonhos, ou a faculdade dos sonhos. Mas uma coisa eu lhe garanto, pela palavra, que se você pedir mais do próprio Deus para a sua vida, Ele se dará a você. É como disse certo poeta: Deus lançava sempre flechas ao coração do homem, flechas de amor, e o homem nunca respondia a Deus, nunca respondia a Deus, até o dia em que Deus se colocou na flecha e se lançou no coração do homem. É isso que Deus está fazendo hoje à noite, se lançando em nosso coração, se lançando em nossas almas. Peça, busque, bata na porta dos céus, sabendo que a promessa de receber de Deus na sua vida é mais que certa. Abra sua Bíblia comigo para encerrar, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso de número 3 em diante. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Se você tiver com dificuldade, pegue de Apocalipse voltando, que vai dar certinho. Apocalipse, aí Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 1 de Pedro, 2 de Pedro, perdão, e depois a primeira. Muito bem, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em nós, em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Lembra o que eu falei há pouco? Do cego que não quer ver, não está presente nele, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, olha a exortação de Pedro: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim, vivendo piedosamente, de forma santa, obediente às Escrituras. Vamos nos colocar de pé.
ao orarmos, faça seu pedido a Deus. Faça seu pedido a Deus. Peça as boas coisas de Deus, sabendo agora que as boas coisas de Deus é o próprio Deus, pedindo mais capacitação, poder da parte de Deus, por meio do seu Espírito Santo, para que você viva de forma justa, santa e piedosa na presença de Deus. Torne-se um homem piedoso, uma mulher piedosa, um homem temente ao Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Peça, peça. Pode ter certeza que dessa promessa você terá a resposta. Peça o Espírito Santo para a sua vida. Mais do Espírito Santo, mais e mais de Deus, mais e mais, até transbordar o seu coração, a sua alma da presença de Deus. Mais peça. Tenho certeza de que o que você mais precisa é de Deus, é do Espírito Santo. Vamos orar.